A todos aí do Facebook. Vocês estão me ouvindo bem? Eu só vou tirar a máscara se eu ficar muito sufocada, a gente fica falando muito, né? Nosso tema de hoje é muito interessante, muito especial. Então nós vamos primeiro passar os recadinhos, né? Recadinhos não, convites. Convites para a nossa escola de aprendiz do Evangelho, a turma 37, que já começaram, as aulas já começaram às quintas-feiras, presencial. Nem adianta chamar mais para essa turma, ainda pode entrar. Às quintas-feiras, presencial, tá? Ela começa às 14h30, às 16 horas, aqui nessa casa. As inscrições estão abertas ainda. Não tem custo nenhum este curso. Lógico que às vezes precisa adquirir um livro, né? Algum livro pede emprestado ali na biblioteca se tem, né? Ou pede com um amigo que já fez, para a gente evitar de gastos, né? Esse tipo de gasto. Mas é só esse tipo. Quero convidar também para... Gente, não fiquem preocupados, que não são almas nem espíritos, são pessoas encarnadas que estão subindo a escada do CVV, né? Porque toma casa espírita, meu Deus, os espíritos começaram a andar. Não, tá? Todos nós, embora essa sala esteja cheia deles, tá? Sempre, né? Mas quando vocês verem isso, vocês saibam que é pessoa subindo a escada de cima, do andar de cima, tá bom? Ela fechou os olhos, acho que ela até falou, ai meu Deus. Foi? Não? Tá bom. Então, quero convidá-los também para a evangelização infantil, que acontece todos os sábados, a partir das 9 horas até 10h40, né? E junto com a escola de paz, ou seja, nessa sala daí dessa casa que vocês ouviram subir, tem a escola de paz, com o mesmo assunto, né? Embora o das crianças seja de forma lúdica, para eles se inteirar mais, né? Nos ensinamentos de Cristo, na boa conduta, e se comportar no meio da família, dos amiguinhos, da escola, certo? E muitas vezes essa assistência é bom para as crianças, porque ajuda elas a acalmarem um pouco, a dormir mais, ter mais tranquilidade para dormir, para comer, né? É uma troca de energia que elas têm aqui. Isso favorece muito o ânimo das pessoas, tá bom? Eles tomam um passe também, tem tudo. O que acontece com o adulto aqui, acontece com a criança lá, né? Só que lá de forma mais lúdica. Temos também a mocidade, pré-mocidade, que também acontece aos sábados, a partir das 4 às 16 horas, né? Vocês procurem a casa para fazer a inscrição, quem tiver jovens em casa. Isso é muito importante, que ajuda o jovem a compreender melhor, né? Esse momento dele nessa vida tão difícil, atribuladas, cheia de preocupações, principalmente os jovens, para que eles possam aquietar um pouco as mentes dele, busca mais o seu lado espiritual, se acalmando, observando, ou seja, aprendendo caminhos diferentes para seguir, né? E saber que ele tem a proteção, todos nós temos a proteção do nosso anjo de guarda, hoje que nós vamos falar dele. Bom, os recados foram dados, os convites feitos. Agora eu peço que todos vocês, nós fechemos os nossos olhos, vamos aquietar os nossos corações e as nossas mentes, nos conectar com o nosso mentor espiritual, nosso bom anjo guardião, amigo de todos os momentos, que nos sustenta, que nos ouve, que nos intui. E assim, vamos convidá-lo para que cheguemos até a nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual. Vamos sentir o seu abraço carinhoso, o seu aconchego de mãe. Que ela possa dulcificar os nossos corações e as nossas palavras.
Assim vamos nos dirigindo a Jesus, nosso Mestre amado, e agradecer a Ele pelo seu Evangelho de luz, pelos seus ensinamentos benditos, e que nos auxilie também a compreendê-los, a vivenciá-los no nosso dia a dia, nos tornando pessoas bem melhores, para que cheguemos ao Pai em espírito, agradecer por todas as reencarnações pretéritas, especialmente esta presente reencarnação, esta oportunidade bendita de rever os nossos erros e as nossas faltas, de recomeçar. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, agora nós vamos ao tema de hoje, que vai se encontrar no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o papel do nosso anjo de guarda, né? O que será o nosso anjo de guarda? Quem é esse ser, esse espírito que nos acompanha? Então, o nosso anjo de guarda é um espírito, não é um espírito elevado, iluminado, é um espírito melhor que nós, sabe um pouco mais que nós, é mais elevado que nós, e ele se ofereceu quando o nosso nascimento para nos acompanhar durante essa existência. E assim foi permitido para ele. Então ele nos acompanha, embora muita gente não o veja e não sinta, ele está do nosso lado, esperando que a gente se dirija a ele, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, mesmo sem perceber, mas ele está ali, fazer a nossa rogativa, pedir ajuda, pedir proteção, que ele nos sustente naqueles momentos de mais dificuldades, que muitas vezes a gente se sente sozinha, acha que estamos sozinhos, achamos que estamos sozinhos, mas não estamos. Até mesmo reclamamos a Deus: Senhor, por que o Senhor me abandonou, né? Por que me abandonaste, Pai? Ele não abandonou ninguém. Ele, tanto que ele se preocupou de colocar um anjo ali do nosso lado, para nos ajudar nessa caminhada terrena difícil, desafios imensos que às vezes a gente se sente fragilizado, mas basta que a gente saiba que existe alguém ali ao nosso lado, que ele vai nos ouvir, que ele vai nos intuir. Então, nós não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Então a gente precisa compreender esse lado misericordioso do Pai, que Ele nos dá a oportunidade de renascer, de reencarnar, mas também nos dá a oportunidade de ter ali alguém para nos ouvir. Ele vai nos ouvir, eles ficam tristes quando a gente está triste, eles ficam tristes quando a gente erra, quando a gente segue o caminho errado, eles ficam felizes quando a gente escolhe o lado bom, quando a gente pensa coisas boas, quando a gente busca conexões elevadas. Ele se sente feliz. E só tem uma coisa: ele jamais vai interferir na nossa escolha, né? Não há, todos nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, né? Para que a gente possa caminhar. Há um pouco de confusão, deturpação em relação à livre escolha ultimamente, né? Nós vemos por aí. Então, livre escolha, você tem o direito de escolher. Se você errar naquele caminho, você não pode pôr a culpa em ninguém. Você não pode, é por isso que temos que ter muito cuidado. Quando alguém, amigo, irmão, pessoas que você conheça, fala: olha, faça isso que dá certo. Deu certo comigo. Quer dizer, deu certo com ela, não sabe se vai dar certo para você.
E muitas vezes as pessoas vão seguindo aquele conselho crente, né? E não dá certo. E a primeira pessoa que fala, foi você que mandou eu fazer. Mas a culpa será de quem? Dela que mandou fazer ou de mim que fiz? É minha. Porque eu tenho a responsabilidade de fazer as minhas escolhas, de pensar, de raciocinar, de analisar se aquilo é possível para mim naquele momento. Então nós temos inteira responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida. Lógico que vamos ouvir um conselho, é bom, mas vamos analisar aquele conselho? Deu certo para ela, mas será que vai dar para mim? Então a gente precisa ficar um pouco atento a isso, fazer as escolhas que eu acho que vai me fazer bem. Se a gente fizer errado, nós temos a oportunidade de refazer aquilo de forma diferente, né? Não é porque a gente errou que acabou o mundo, que você vai desistir de qualquer ideal, de qualquer vontade que você tenha. Não, nós temos que respirar, levantar a cabeça e falar, vou tentar novamente, vou tentar de uma outra forma. Mas a gente não pode desistir de lutar, de buscar, de compreender, de fazer escolha. É prerrogativa nossa, né? De escolher, né? É minha prerrogativa. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero fazer. É por isso que a gente tem que buscar sempre a compreensão do Evangelho, as orientações do Evangelho, para que a gente entenda o caminho do bem e o caminho do mal. Aliás, todos nós sabemos aquilo que é bom e que é ruim, né? A gente sabe daquilo que é bom e que é ruim. Quando a gente faz uma coisa não muito boa, parece que o nosso anjo lá, né? A gente sente uma luzinha, a gente sente uma coisinha mexendo na gente, né? E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está tão alheio a essas energias mais elevadas, a gente está mais voltada para as energias mais duras, mais, sabe, da terra, do homem, da compreensão do homem, e que a gente se deixa levar a um mundo, às vezes, voltada por ilusório, e se deixa levar por aquilo, e a gente se distancia do nosso mundo espiritual. Ele nos interessa muito. Tem um mundo material e tem um mundo espiritual. Ele nos interessa muito, porque é o nosso futuro. Nós vamos partir, nós vamos fazer parte do mundo espiritual por algum tempo. Mas nós vamos voltar para resgatar, né, as nossas dívidas, aprender a fazer de novo, trilhar o caminho do bem. Todos nós temos esse direito, todos nós temos essa capacidade de se melhorar como espírito. Então a gente precisa fazer o quê? Voltar-se para a prece. O que eu estou pensando, né? Que conexões eu estou fazendo? Seja com encarnados, seja com desencarnados. Né? O que eu estou pensando? Preciso analisar o que eu estou pensando. Não é só pensar simplesmente. Então, para que a gente possa falar e agir com segurança. Então, esse lado espiritual que a gente busca tanto, a gente consegue. Vamos conversar com o nosso mentor, nosso anjo de guarda. Ele é conhecido como mentor, como um anjo de guarda, como um amigo espiritual, como guias, né? Então a gente precisa pedir para ele. Se a gente não tem muita amizade com ele assim, a gente tem mais com o santo, Santo Antônio, São José, Santa Margarida, vamos ligar a ela, que certamente ela vai nos dirigir ao nosso mentor, ela vai atender às nossas súplicas, às nossas necessidades. Então, gente, eu preciso melhorar o meu padrão vibratório, mas só cuidando dos meus pensamentos, cuidando, olhando as minhas más tendências, pedindo carinhosamente, com fé, ao nosso anjo, que possa intuir mais vezes durante o nosso sono,
para que a gente acorde no outro dia com um pensamento mais positivo, às vezes com uma resposta para aquilo que a gente há muito tempo queria essa resposta e não encontrou. E é muitas vezes durante o nosso sono que nós somos intuídas, nós somos orientadas. Então precisamos valorizar, né? O nosso mentor, o nosso sono, a nossa conexão, os nossos pensamentos. Só assim nós vamos mudar o nosso padrão vibratório. Ao invés de nos ligarmos com algo, como dizer assim, inferior, seja no pensamento, seja nas ações, seja na minha fala, seja no meu comportamento, né? Eu preciso mudar esse padrão vibratório. Porque eu estou me ligando com algo que não está me trazendo benefício. E quando a gente desenvolve, não cuida dos nossos pensamentos, das nossas ações, a gente faz tudo porque todo mundo faz, não acontece nada, não tem que pensar, talvez para aquela pessoa está dando certo até aquela hora, não quer dizer que vai dar certo futuramente, pode ser que dê certo também. Estou falando das coisas ruins, tá? Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas conexões, seja com pessoas encarnadas, desencarnadas, seja com ambientes que a gente vá, seja com acontecimentos na nossa vida, nossos familiares. A gente precisa melhorar o nosso padrão vibratório. E à medida que a gente se liga nos inferiores, os superiores vão se afastando, se afastando. Quando a gente busca o lado superior, os inferiores vão se afastando, se afastando. Aquele pensamento, às vezes, fixo que a gente tem de algo que não vai ser bom para a gente. Aquilo é ruim porque você atrai aquela energia. Você atrai espíritos afim daquela energia. E te causa, interfere no seu pensamento, interfere no seu organismo físico, moral, mental e espiritual. Então precisamos ter cuidado, sim, muito cuidado no que pensamos, o que queremos, quais são os nossos ideais. E pedir ao nosso bom anjo para que nos oriente. Se a gente não conseguir ouvi-lo naquela hora, espiritualmente, né? Nós pedimos a ele que durante o nosso sono possa nos orientar, possa nos intuir. Então, há sempre meios da gente mudar o nosso padrão vibratório. Nós precisamos usar a prece mais vezes. Nós precisamos usar o Evangelho no Lar, que é orientado aqui pela espiritualidade nos nossos tratamentos. Nós temos que aprender a meditar, parar um pouquinho, aquietar a nossa mente, o nosso coração, fechar os nossos olhos, mesmo que a gente esteja ouvindo barulho lá fora, confusão lá fora, vamos tentar ficar aqui conosco. Né? É uma forma de acalmar o nosso espírito, é uma forma de trazer o nosso mentor, trazendo as orientações necessárias, é uma forma de elevar o nosso padrão vibratório. Seja a prece também para nós como para os outros, né? Que é importante isso, não só nós, mas os outros. Então é isso, ele jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio, não vai. Ele vai ficar simplesmente triste porque nós tomamos aquela decisão errada. Que a gente, no fundo, se a gente for pensar, analisar, está errada. Talvez naquele momento está errada. Talvez mais para frente não. Né? Então, e nesse capítulo, ele é um capítulo que traz muitas preces, muitas orientações para a gente se ligar com a espiritualidade, para a gente se ligar com o nosso mentor, com Deus, com Maria, com Santo Antônio, com nossos guias, com quem quer que seja que vocês acham que tem um padrão vibratório elevado. Não importa. Seja em casa espírita, seja numa igreja, seja numa igreja evangélica, não importa o lugar. Numa centro de umbanda, né? Não importa. O importante é que vocês consigam encontrar a sua paz, se achar naquele lugar e buscar a sua elevação. Né? Conhecer, saber, é importante, a leitura, o estudo, muito importante, para a gente saber como utilizar todas essas energias que estão ao nosso favor,
está ao nosso redor e pode vir ao nosso favor, em nosso favor, né? Então esse livro tem preces maravilhosas. O capítulo é 28, tá? Quando vocês pegarem o Evangelho, vai no capítulo 28. Eles ensinam como fazer prece. Porque às vezes a pessoa fala, eu não sei fazer prece. Eles ensinam como fazer prece e como a gente buscar a nossa elevação, mas o mais importante é que a gente aprenda a falar com o coração. Não precisa palavras rebuscadas para chegar até Deus, né? A mensagem do coração, ela é simples. E é essa que a gente deve usar do coração para chegar até Deus. Chegar ao bom pedido aos nossos santos e anjos e guias para a gente alcançar. Então são palavras simples, às vezes tem aí como fazer um monte de palavras, mas a finalidade é uma só, o objetivo é uma só, é chegar, né? Chegar, fazer essa conexão, ciente de que você está junto dessa sua rogativa, com o coração, isso que é importante. Ele diz aqui, eu não vou ler não, vocês procurem no Evangelho, a prece, tem várias, mas eu achei melhor essa de número 14, que é prece para nós mesmos e para o nosso anjo guardião. Então, nosso anjo guardião é essa maravilha de espírito que nos acompanha. E a gente precisa meditar, aquietar as nossas mentes, né? Cuidar dos nossos pensamentos, das nossas conexões para a gente atingir, né? O ideal com o nosso mentor espiritual, com Deus, com Jesus, com os nossos irmãos de luz. E assim nós vamos fechando o nosso trabalho, sabendo que a prece, ela necessita ser simples, para você sentir, né? Para você sentir, ela chega até Deus, ela chega no outro mundo, ela chega nos países que estão em guerra, naqueles que sofreram catástrofe. Vamos lembrar que a espiritualidade sabe muito bem manipular essas energias, que cada um de nós tem tipo de energia, e manipula de acordo com a necessidade daquele que vai receber. Então nós vamos nos elevar mais uma vez, fazer as nossas vibrações finais, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita. Vamos vibrar por esses países em guerra, sofrendo catástrofe, por todos os povos de todo o planeta Terra. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelos hospitais, pelas cadeias, prisões, pelas casas de acolhimento, pelas casas espíritas, pelas casas, igrejas católicas, qualquer lugar onde se encontra pessoas. Vamos desejar o melhor para todas elas. E vamos pedir ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo de guarda, que nos oriente sempre, para que a gente possa tomar decisões corretas. E assim dizemos graças a Deus. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos.